Bom dia. Bom dia. Vou esperar um minutinho para o pessoal entrar. Página 35, hoje nós vamos ver. Oi, Lucas, bom dia. Tá com vergonha? Bom dia, Carvalho. Tá com soninho? Eu acabei de acordar, tipo, agora. Eita, e de cara já aula de matemática? Ninguém merece. Professora, eu ia te perguntar uma coisa que eu não entendi. Ó, Pode perguntar. Aproveita que enquanto o pessoal tá entrando. é da multiplicação e divisão de números racionais. Eu não entendi muito bem. Multiplicação e divisão. Multiplicação de fração e multiplicação de números decimais? Não, é dos números racionais. Então, os racionais são os decimais. É, isso aí. Tá. E eu não consegui fazer os exercícios. De quais páginas? Da página 30... Não, 30 não. Da 31 a 34. 31. Então, deixa eu pegar. Vou abrir aqui rapidinho enquanto o pessoal entra para te explicar. Deixa eu só deixar o pessoal mudo para não atrapalhar. Quais desses exercícios, Marina? Esse? Pode ser esse, Marina? Pode ser, Pro. Ó, então vamos lá, ó. Sabe-se que as letras x e y representam os números racionais 4,5 e 0,05. Então, determine a divisão. Divisão. Você pega e faz normal, como se você estivesse fazendo uma divisão normal e você simplesmente tira as vírgulas. Por exemplo, ficou menos 45 dividido por 0,05 aqui, certo? Aqui eu tinha uma vírgula aqui. Como eu tenho duas casas aqui dentro da minha chave, Marina, eu elimino essa vírgula aqui, elimino essa vírgula e coloco um zero aqui, ó. Então, ficou menos 450 dividido por 0,05, ó. Deixo tudo sem vírgula. Então, fiquei com 3 casas aqui e 3 casas aqui. Então, agora você multiplica normal, tá? Multiplica normal aqui. Essas casas aqui você pode eliminar, porque zero à esquerda, ela não para mim, ela não vale de nada. Já ouviu a expressão zero à esquerda? Então, zero à esquerda não vale nada. Então, aqui vai ficar 9 vezes 5, 45. Ó, para 45, zerei a minha equação. Baixei o zero, coloquei o zero aqui. Beleza, acabou. É negativo, 90 negativo, por quê? Porque aqui ele era negativo. A 2? É, eu não entendi. Você vai multiplicar. Você pegou 2 quintos. Não, Sora, a 2, a qual é a terça parte de... Ah, aqui? É. Ó, eu peguei 4,15 negativo e estou dividindo por 3.
Quando eu estou dividindo uma fração por um número inteiro, o que que eu faço? Eu conservo a minha primeira fração e inverto pelo inverso da segunda. Embaixo do 3 aqui é como se existisse um 3 invisível. Então, como que eu vou inverter essa fração? Vai ficar 1/3. Então, na divisão, eu conservo a minha primeira fração e faço o inverso da segunda pela multiplicação, porque o inverso da divisão é a multiplicação. Aí é só multiplicar. 4 sobre 15 avos negativo, que está multiplicando 1/3, que é o inverso dessa primeira fração aqui, ó. Eu achei que fosse divisão, aí eu fiquei muito confusa. Não, eu falei na aula passada, quando você tem divisão de duas frações, você conserva a primeira, inverte a segunda e faz a multiplicação. Tudo bem? Obrigada, sim. Todo mundo já entrou aí? Podemos começar? Depois da tarde, pessoal, eu vou colocar na agenda a resolução das tarefas e demonstrações para ver se vocês Será que já lavou? Eu não lavei. Você lavou? Ah, eu lavei. Onde você lavou? Tudo bem? Todo mundo já entrou aí? Vamos lá? Então, hoje é a página 35. Hoje nós vamos falar da potenciação de números racionais. Então, tem que prestar atenção que existem algumas regrinhas de potenciação, tá? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, na hora que eu perguntar, só abrir o fone aí e me perguntar, tudo bem? Então, vamos lá. Potenciação de números racionais, suas experiências. Qual é o maior número que nós podemos representar com 3 algarismos 2? Então, nesse caso aqui, eu só posso usar o algarismo 2 3 vezes. Então, nós temos aqui algumas opções. Vamos ver aqui o doutorzinho, ó. Se eu escrever o número, ó, 22, deixa eu pegar aqui um lapisinho, ó. Se eu pegar um número 22 elevado à potência 2, nós estamos falando em potenciação, então nós temos que pensar em potenciação aqui. 22 vezes 22 dá 484. Aqui, se eu pegar 2, elevar a potência de potência, ó, potência de potência, eu conservo a minha base, que é 2, e multiplico meus expoentes. 2 vezes 2, que dá 4. E 2 elevado à quarta significa o quê? Significa que eu estou multiplicando 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Esse expoente aqui, ele representa a quantidade de vezes que eu vou multiplicar minha base. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Aí, eu já escrevi 22 elevado a 2, já escrevi 2 elevado a 2 elevado a 2. O que está faltando é 2 elevado a 22. Isso significa o quê? Que eu vou multiplicar o 2 22 vezes. Então, vou começar lá. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E assim sucessivamente. 22 vezes eu vou multiplicar o 2. E quando eu multiplico o 2 22 vezes, eu vou lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E assim sucessivamente. Até eu multiplicar os 22 números 2 que eu tenho aqui. Quando eu multiplicar todos, eu vou chegar nesse númerozinho aqui, ó. 4.194.304 decimais. Números, algarismo, perdão, não decimais, algarismo, tá? Então, 4.194.304 algarismos. Então, o maior número que nós podemos escrever é exatamente esse número aqui. Tudo bem? Usando o número 2 3 vezes, que é o que ele está falando aqui no pensamento dele, na fala dele. Tá bom? Dúvidas nesse aqui? Não? Então, vamos para a potência de expoente negativo. Vamos lá. Preencha a sequência com os números que estão faltando, obedecendo os sentidos da seta. Então, se a seta está de trás para frente, nós temos que começar de trás para frente. Pessoal, um adendo aqui, ó. Se a setinha tá de trás para frente, a gente vai começar de trás para frente. Então, vamos lá. Eu vou começar do primeiro quadradinho. 2 elevado à quarta. O que significa isso? Significa que eu vou multiplicar a minha base quantas vezes? 4 vezes. Então, eu vou pegar lá, ó, 2 elevado à quarta. Significa que eu estou multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes.
Vamos lá, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ó, venho aqui, preencho 16. 2 elevado à terceira, significa que eu vou multiplicar o 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 elevado ao quadrado, significa que eu vou multiplicar o 2 duas vezes. 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 1 é igual a 2. Escrevam aí, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá? É uma propriedade da potenciação. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Outra propriedade aqui, ó. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Se eu tiver meio negativo elevado a 0, vai ser 1. Se eu tiver 100 negativo elevado a 0, vai ser 1. Se eu tiver 2 elevado a 0, vai ser 1. Se eu tiver 10 elevado a 0, vai ser 1. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. É outra propriedade, tá? Agora, observem aqui, ó. Comecei do 4, desci para o 3, desci para a potência 2, desci para a potência 1 e desci para a potência 0. Agora vou para a esquerda, a potência vai passar a ser negativa. Quando a minha potência é negativa, eu tenho que usar uma outra propriedade da potenciação, que é o inverso da potência. Então, por exemplo, eu tenho aí agora, ó, vou fazer aqui embaixo, 2 elevado a 1 negativo. Eu preciso deixar esse meu expoente positivo. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que inverter a minha fração, ó. Embaixo desse 2 existe um invisível. Sempre embaixo de um número inteiro existe um invisível. Significa que o 2 está multiplicando por 1, que vai dar o 2 como resultado. Então, o inverso dessa potência aqui, ó, vai ser meio. E meio, aí sim, ó, meu expoente era negativo, ele passa a ser positivo. 1 elevado a, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, a potência, a propriedade que eu acabei de falar. Então, portanto, ó, deu meio. Agora aqui, eu tenho 2 elevado a menos 2. Ó, vou até apagar e usar esse mesmo aqui, ó. Ó. Vou usar esse mesmo que eu fiz. Então, ó, eu tenho agora 2 elevado a menos 2. Aqui existe um invisível, inverto a minha fração, meu expoente passa a ser o 2 positivo, que ele era negativo, passa a ser positivo. Então, 1 vezes 1 dá 1, e 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4. Portanto, meu resultado agora deu 1 quarto. O mesmo vai acontecer com a base menos 3 negativo, ó. Se eu tenho uma base agora 3 negativo, Marina Carvalho, você falou alguma coisa? Você deu um joinha aí? Bom, vamos lá. Agora, se a minha base é negativa, meu expoente aqui, ó, negativo, agora, ó, 3. Vou inverter de novo a fração, vai ficar meio. Agora, meu expoente passa a ser 3 positivo. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 8. Então, aqui vai dar 1 oitavo. E assim, vou fazer com o 4 também. Pego lá, meu expoente agora 4 negativo. Vamos lá. Pego meu expoente 4 negativo, inverto a fração, ele passa a ser 4 positivo. Vou multiplicar agora 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes, que vai dar 1. E agora o 2, 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, aqui vai dar 1 sobre 16. Pessoal, alguém entendeu o que foi feito aqui? Só quando eu tenho meu expoente negativo, eu inverto a minha fração, ele passa a ser positivo, daí eu resolvo a minha potência normal, igual quando eu tenho um expoente positivo. Agora, falta aqui a linha de baixo. Observem que de 16 caiu para 8, de 8 caiu para 4, de 4 caiu para 2, de 2 caiu para 1, de 1 caiu para meio. O que está acontecendo aqui? Está caindo pela metade. Isso significa o quê? Que eu estou dividindo por 2. Então, ó, 16 dividido por 2 deu 8, 8 dividido por 2 deu 4, 4 dividido por 2 deu 2, 2 dividido por 2 vai dar 1.
1 dividido por 2 vai dar meio, meio dividido por 2 dá 1/4, 1/4 dividido por 2 dá 1/8, 1/8 dividido por 2 dá 1/16. Tudo bem aqui? Dúvida nesse exercício? Não? Ninguém tá com dúvida, pessoal? Então, ó, vou deixar para vocês treinarem esse com o 3, que é o mesmo passo a passo. Agora, nesse terceiro aqui, ó, ele é fração. Então, observe que a fração, quando eu tenho uma fração, eu tenho que elevar o numerador e o denominador pela potência. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1 elevado à terceira, significa que eu estou multiplicando 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. O 2 elevado à terceira, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que vai dar 8. E assim sucessivamente. Agora aqui, quando o meu expoente é negativo, ó, presta atenção, eu vou inverter. Se é 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1. 2 sobre 1 elevado a 1, dá 2 sobre 1. Aqui, 1 sobre 2 elevado a 2 negativo, vai ficar 2 elevado a 2 positivo. Aqui, pessoal, se quiserem colocar como 4, se quiserem colocar como 8 o resultado e aqui como 2, também pode, porque não é necessário colocar o 1 quando ele está no denominador, ele fica invisível, tá? Então, se quiserem colocar o resultado final como 2, 4 e 8, também vai estar correto, ok? Porque quando o 1 fica no denominador, ele some, ele fica invisível. Tudo bem? Esses dois, então, vai ficar para vocês fazerem aí para treinar. Conclusão. Para todo número racional A com A diferente, nós temos que A elevado a menos 1 é igual a 1 dividido por A. Ou seja, eu inverto a fração. Aqui é como se existisse 1 invisível. Inverto a minha fração, fica 1 sobre A elevado a 1 positivo, que dá 1A. Aqui, se eu tenho uma base A com 1 invisível, eu inverto, fica 1 sobre A, meu expoente passa a ser positivo. Exatamente o que a gente fez ali naquele exercício. E para todo número racional AB, com B diferente de zero, nós temos que AB elevado a um expoente negativo, eu inverto a fração, fica B sobre A, e o meu expoente passa a ser positivo, certo? Então, vamos lá. Exploração e descoberta, potenciação de números racionais. A potenciação é uma operação matemática que representa o produto dos fatores iguais. Dado um número racional A elevado a um número inteiro N, com N diferente de 1, nós temos. Bom, olha lá. O A representa a minha base, o N representa meu expoente. O expoente é um número que representa quantas vezes eu vou multiplicar a minha base. Nesse caso aqui, ó, A elevado a N é N infinito. Então, o meu resultado final vai ser a minha potência. Grifem aí, ó. O expoente determina quantas vezes a base aparece multiplicando. Se o expoente for par, a potência sempre será um número positivo. Se o expoente for ímpar e a minha base for positiva, eu vou ter uma potência positiva no final. Se a minha base for negativa, a minha potência vai ser negativa no final, porque o número é ímpar, eu estou multiplicando o sinal negativo 3 vezes. Então, menos com menos dá mais e mais com menos vai dar menos no final. Por isso que a potência se torna negativa, tudo bem? Dado um número racional A elevado a um número inteiro N, com N menor que zero e A diferente de zero, nós temos que, olha, a propriedade da inversão da potência lá que nós fizemos no exercício, ó. Eu tenho o A dividido por 1 invisível, inverto essa fração, fica 1 sobre A, e o meu expoente passa a ser positivo. Então, nós devemos inverter a base, ou seja, a fração, para obtermos um expoente positivo e procedermos da mesma maneira que o expoente maior que zero. Ou seja, aí a partir daqui a gente resolve normal, tá, pessoal? Então, vamos ver as propriedades aí. Isso aqui vocês gravem, por favor, tá? Então, vamos lá. Propriedades da potência, nós temos 4. Então, vamos lá. Multiplicação de potências de mesma base. Quando eu tenho potência de mesma base, por exemplo, ó, 2 e 2, eu vou conservar essa minha base
e vou fazer o quê? Vou somar os meus expoentes. Ó. 5 mais 3 vai dar 8 aqui no final. Por que que deu 8? Então, vamos lá. 2 elevado à quinta significa que eu vou multiplicar o 2 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho 5 de fatores que eu multipliquei. E 2 elevado ao cubo significa que eu vou multiplicar o 2 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Multipliquei aqui 3 vezes. Então, agora é só eu somar, ó. 5 mais 3 vai dar 8. Então, somando todos os 2 multiplicados, eu vou ter 8. Então, eu posso dizer que 2 elevado ao oitavo, tá? Então, eu conservo a minha base e somo meus expoentes na multiplicação, ó. 5 mais 3, 8. Tudo bem esse aqui? Entenderam esse aqui? Alguém com dúvida? Agora nós vamos ver a divisão de potência de mesma base. Ô, Sora, ali em cima, aqui, por exemplo, aí depois que você somou e... Calma, você conservou a mesma base, aí você somou o número de cima ali. Isso. Aí você vai, ó, deu 2 e um 8 em cima. Você vai ter que fazer a conta. Aqui ele só está explicando a propriedade. Quando for para fazer a conta, você vai multiplicar o 2 8 vezes. 2 vezes 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 2. Tá? Mas aqui não está pedindo o resultado final. Aqui ele só está explicando o que você faz quando você tem bases iguais. Você conserva a base e soma os expoentes, tá bom? Aqui ele não está pedindo para resolver nada, então a gente vai deixar assim. Aí, quando for para resolver, geralmente eles não vão pedir números grandes assim, tá? Então, observe que para multiplicarmos potência com bases iguais, nós conservamos a base, ó, grifem aí, ó, somamos os expoentes. Grifem aí no caderno de vocês. Agora, divisão de potência de mesma base. Oi? Sora, eu acordei atrasada hoje, eu acordei em cima do horário. E eu não peguei o que você passou lá nas páginas de cima. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar aqui e depois, se der tempo no final, eu volto. É porque essa live vai ficar gravada, depois você pode assistir ela. Se eu voltar, não vai dar tempo de eu explicar o que eu tenho para explicar. Então, eu vou explicando, aí lá no final, se der um tempinho, eu volto para você, tudo bem? Então, vamos lá. Divisão de potência de mesma base. É praticamente isso aqui que eu expliquei lá em cima, só que de uma outra maneira, tá? Mas é a mesma coisa, ok? Quem foi que me perguntou aí, que eu não vi? Quem foi que me perguntou? Não. Então, vamos lá. Divisão de potência de mesma... Oi? Foi a Mari. Tá. Ô, Mariane, é a mesma coisa que eu estou explicando aqui. Aqui eu estou explicando potência por potência. Lá foi diretão, porque era um laboratório. Aqui, o laboratório, eu estou fazendo a explicação dele aqui embaixo, agora que são as propriedades, tá? É praticamente a mesma coisa, então você não perdeu muita coisa, mas depois eu volto lá. Então, vamos lá. Agora eu vou falar de divisão de potência de mesma base. Observe que aqui era uma multiplicação, aqui é uma divisão agora. Na divisão, eu vou subtrair meus expoentes. Eu vou conservar minha base, que é 2. Novamente, o número de fatores, ó, 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, ok? Então, agora aqui, ó, eu vou subtrair. Aqui eu somava na multiplicação, na divisão eu subtraio, ou seja, eu tiro. Então, 5 menos 3 vai dar 2. Olha aqui, o que foi feito? Eu peguei os 5 fatores que eu tinha e dividi por 3. Aí eu cancelei de 2 em 2, ó. O que sobrou? Sobrou 2 e 2. Então, significa que é 2 elevado a 2, 2 fatores. Ou seja, eu subtraio aqui meus expoentes, ó. 5 menos 3 vai dar 2. Então, eu conservo a minha base, que é 2, e subtraio os expoentes, ó. 5 menos 3, que vai dar 2 elevado ao quadrado. Então, observe que para dividir potências de bases iguais, nós conservamos a base, grifem aí, ó, e subtraímos expoentes. No primeiro, nós somávamos. Aqui, a gente subtrai. Tudo bem? Potência de potência.
Aqui entra as duas propriedades em uma só. Olha aqui. Quando eu tenho a base igual, o que eu vou fazer com as minhas duas potências? Eu vou multiplicar. Então, aqui, ó, 5 vezes 3 vai dar 15. Por que vai dar 15? Porque eu vou pegar a minha base, que é 2 à quinta, e vou multiplicar ela quantas vezes? 3 vezes. Então, vai ficar 2 à quinta vezes 2 à quinta vezes 2 à quinta, ó. Eu multipliquei ela 3 vezes, porque ela está elevada ao expoente 3, ok? E quando eu multiplico, volta lá a propriedade da multiplicação, o que eu faço? Eu conservo a minha base e faço o que com meus expoentes? Adiciono. Então, o que eu vou fazer aqui? 5 mais 5 mais 5 vai dar 15, ou seja, vai ficar 2 elevado a 15. Tudo bem? Na potência de potência, eu multiplico as minhas duas potências. 5 vezes 3, que dá 15. E aí, aqui está mostrando por que dá 15. Porque na hora que eu faço a multiplicação, eu tenho que somar os meus expoentes. Olha aqui embaixo. 2 elevado à quinta, elevado à potência 3. 5 vezes 3, 15. Então, deu 2 elevado a 15. Observe que aqui nós multiplicamos os expoentes. Conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Tudo bem? Dúvida nesses daqui, nas propriedades ou não? Então, ó, a última aqui, ó, potência de base 10. Então, vamos lá. Todo número elevado a zero, o que eu falei ali em cima, agora há pouco, é igual a 1. Então, se eu tiver 1000 elevado a zero, vai ser 1. Se eu tiver 500 elevado a zero, vai ser 1. Se eu tiver menos 225 elevado a zero, vai ser 1. Então, todo número elevado a zero é igual a 1. Bom, agora, esse númerozinho aqui, ó, essa potência 1, essa potência 2, esse expoente 6 aqui, ó, expoente 1, expoente 2, expoente 6, esse número aqui, esse expoente, significa o quê? A quantidade de zero que vai estar acompanhado do 1. Na base 10, tá, pessoal? Na base 10, significa o expoente, o número de zeros que eu vou ter na minha potência. Então, 10 elevado a 1 significa que eu estou multiplicando 10 uma vez só, então dá ele mesmo. 10 elevado a 2 significa que eu estou multiplicando 10 vezes 10, que vai dar 100. Se eu tenho 10 elevado a sexta, significa que eu estou multiplicando 10 6 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 6 vezes, então vamos ter 6 zeros. Então, para representar uma potência de base 10, escreve-se o 1, seguido do tanto de zeros, que é o número do meu expoente. Então, expoente 1, 1 zero. Expoente 2, 2 zero. Expoente 3, 3 zero. Expoente 4, 4 zero. Expoente 5, 5 zero. Expoente 6, 6 zeros. Tudo bem? Da base 10? Todo número não nulo, ou seja, diferente de zero elevado a zero, é igual a 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, que foi as duas propriedades que eu expliquei lá no comecinho que a Mariane perdeu. É exatamente isso aqui. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Generalizando, está aqui exatamente isso que eu acabei de explicar aqui, ó. As propriedades da potenciação, ó, bases, multiplicação de bases iguais, eu conservo a base e somos expoentes. Divisão de bases iguais, conservo a base e subtrai os expoentes. E base elevado à potência da potência, eu conservo a base e multiplico as minhas meus dois expoentes aqui. Então, ó, base elevado a expoente, ou potência de potência, eu conservo a base e multiplico meus dois expoentes. Tudo bem? Dúvidas aqui, pessoal? Agora, demonstre seus conhecimentos. Deixa eu apagar aqui para explicar para vocês de novo. Que eu expliquei para outra sala. Bom, esse primeiro aqui está super mega fácil. Preencha as lacunas. Na potência, 3 negativo elevado ao quadrado, qual que é a minha base aqui? A base é sempre o que está aqui embaixo, que é o 3 negativo. E qual que vai ser meu expoente? Meu expoente é o número 2. Esse está de boa. Agora, como nós podemos escrever
3 negativo elevado ao quadrado de outra maneira. Aqui está mandando escrever na forma de multiplicação e calcular o seu valor. Então, o que significa esse 2 aqui? Esse meu expoente significa quantas vezes eu vou multiplicar a minha base, ok? Então, se a minha base é 3 negativo, eu vou multiplicar essa base 3 negativo quantas vezes? 2 vezes. Então, eu vou pegar lá, ó, 3 negativo vezes 3 negativo vai dar quanto? 3 vezes 3 dá 9. Menos com menos na multiplicação dá mais. Portanto, o resultado final, 9 positivo. Tudo bem aqui? Tudo bem aqui, pessoal? Dúvidas? Ó, então, o valor da potência. Explica Oi? de novo, porque... Explica de novo, é que eu tava trocando minha internet, que tava caindo pra mim toda hora, e eu não entendi. Ó, então, vamos lá. Podemos escrever o 3 negativo elevado ao quadrado de outra maneira. Aqui ele está mandando escrever como multiplicação e calcular o valor. O que significa uma potência, Marina? Significa ó, que eu tenho a base e o expoente. O expoente significa a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a minha base. Então, se o expoente é 2, eu vou multiplicar a minha base 2 vezes. Então, vou pegar lá 3 negativo vezes 3 negativo. 3 vezes 3 dá 9, menos com menos na multiplicação dá mais. Portanto, o valor de 3 negativo vezes 3 negativo é 9 positivo. Tudo bem? Agora, o valor da potência 2/5 elevado ao cubo. Pessoal, por que deu 8 sobre 125? Ó, vou fazer aqui do ladinho. Ó, eu tenho lá 2/5 elevado ao cubo. Significa o quê? Significa que eu vou multiplicar esta minha base quantas vezes? 3 vezes. Então, vai ficar 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, esse 8 sobre 25, ó, saiu daqui, que eu estou multiplicando a minha base 3 vezes, que é o número do meu expoente. Tudo bem esse aqui? Agora aqui, ó, quando eu tenho uma base negativa e o meu expoente for ímpar, lembra lá da propriedade lá em cima? A minha potência final vai ser negativa. Por quê? Porque eu estou multiplicando, ó, 3 vezes uma fração negativa, ó. Então, eu tô pegando lá, ó, 2/5 negativo vezes 2/5 negativo vezes 2/5 negativo, ó, vai dar negativo no final. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Ou seja, vai ficar exatamente igual a de cima, 8 sobre 125 negativo. Porque aqui, ó, eu tava pegando menos 2/5 vezes menos 2/5. Então, menos com menos dá mais com menos dá menos no final. Por isso que deu 8 sobre 125. Tudo bem? Dúvida nesse aqui? Então, vamos lá. O valor da potência, 2/5 negativo elevado a zero. O que eu falei agora há pouco? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, porque todo número diferente de zero elevado ao expoente zero é igual a 1. Então, vocês podem escrever que qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1. Ô, Sora, e por que é positivo? Porque eu falei, Marina, independente do número ser positivo ou negativo, toda vez que ele é elevado a zero, ele é igual a 1 positivo. Essa é uma das propriedades da potenciação. É uma propriedade. Qualquer número, tanto faz positivo, se é uma fração, se é um decimal, qualquer número que eu pegar e elevar a zero vai dar 1 como resultado final. Tudo bem? O valor da potência, ó, agora eu tenho 2/5 negativo elevado a 1. Lembra que eu falei a outra propriedade? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, ou seja, vai dar 2/5 negativo. Porque todo número elevado a zero, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo.
Aqui vocês podem escrever, elevado ao expoente 1 é igual a ele próprio, ou seja, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Tudo bem? Isso aqui são duas propriedades da potenciação. Por que que ele é igual a ele mesmo? Porque eu estou multiplicando ele apenas uma vez, então vai dar ele próprio. Por exemplo, se eu pegar 3 negativo elevado a 1, vou multiplicar o 3 negativo uma vez, então vai dar ele mesmo, 3 negativo. Certo? As mesmas regras valem para todos os números decimais, porque todo número decimal, ele pode ser escrito na forma de fração ou de um número racional. É o que eu acabei de falar. Então, tanto faz o número ser decimal, fracionário, positivo ou negativo. Se eu elevar ele a 0, vai dar 1. Nesse caso aqui, as mesmas regras valem para os decimais, porque todo número decimal eu posso escrever ele na forma de fração e na forma de um número racional, que ele é decimal. Tudo bem? Deixa eu apagar esse aqui. Pessoal, vocês estão entendendo? Conversa comigo. É estranho ficar dando aula só pro computador. Eu tô entendendo. Ah, que bom. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, ó, observem aqui. Eu tenho, ó, aqui vale aquela propriedade da inversão, tá? Porque eu tenho o meu expoente negativo. Quando o expoente é negativo, eu tenho que transformá-lo em positivo para eu poder resolver a minha potência. Então, aqui, ó, vamos lá. Eu tenho 2/3 elevado a 3 negativo, ao cubo negativo. Então, eu vou ter que inverter essa fração. Ela não é 2/3, eu inverto ela. Se eu vou inverter ela, ó, o numerador vem para baixo, o denominador vai para cima. Então, vai ficar 3 sobre 2. E o meu expoente, que era negativo, ó, ele passa a ser positivo. Aí, aqui, eu vou multiplicar a minha potência, a minha fração, 3 vezes, ó. Então, vai ficar 3 meios vezes 3 meios. Aí, eu só vou multiplicar meu numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. E embaixo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ó, por isso que o meu resultado final deu 27 sobre 8. Porque eu estou multiplicando a minha base 3 vezes. Tudo bem aqui? O mesmo, ó, acontece com a letra B. Eu tenho 3/5. Meu expoente é negativo, vou ter que inverter essa fração. Se ela é 3/5, ela vai ficar 5/3. Inverti ela e agora eu vou multiplicar quantas vezes? 2 vezes. Então, vai ficar, ó, 5/3, que está multiplicando 5/3, 2 vezes, que é o número do meu expoente. Então, 5 vezes 5 dá 25, menos com menos vai dar mais. Embaixo a mesma coisa, 3 vezes 3, 9. Por isso que deu 25 sobre 9 positivo, 25 nonos. Tudo bem? Entendido esse aqui? Como que se faz? Ó, a letra E, todo número elevado a 0 igual a 1. Olha aqui, na letra D, inverto a fração, vai ficar 7 sobre 2 elevado a 1 positivo. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Na questão F, o número está em decimal, ou seja, racional aqui. Eu transformo ele em fração, como o meu expoente é 2 negativo. O que eu vou fazer? Ficou 3 décimos, transformei ele em fração, 3 sobre 10. Tem uma casa depois da vírgula, é dividido por 10. Então, ficou 3 décimos elevado a menos 2. O expoente não pode ser negativo, então eu inverto a fração, fica 10 sobre 3 elevado a 2 positivo. Significa que eu vou multiplicar 10/3 vezes 10/3. 10 vezes 10 dá 100, 3 vezes 3 dá 9. Tudo bem? Agora eu vou deixar alguns aí para vocês treinarem para fazer. Na questão 3, presta atenção aqui, ó. Por que deu 3/5 aqui? Vou explicar para vocês já. Porque antes de eu chegar nessa resolução aqui, ó, eu tenho que fazer o MMC. O MMC de quanto? De 5 e de 1 invisível aqui.
Então, meu MMC vai ser 5, ó. 5 dividido por 1, invisível aqui embaixo, dá 5. 5 vezes 1, 5. Agora, aqui para o outro, ó. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 1 vezes 2, 2. Então, deu 2 negativo. Observem que ele está elevado a menos 2. Agora, aqui, ó. 5 menos 2 dá 3. Então, vai ficar 3 quintos elevado a menos 2. Aí, pessoal, expoente negativo eu não posso ter expoente negativo. Vou ter que inverter essa fração. Vai ficar 5 sobre 3 elevado a quê? A 2 positivo. Aí, o meu expoente passa a ser positivo. 5 vezes 5 dá 25. E 3 vezes 3, que eu vou multiplicar 2 vezes, vai dar 9. Portanto, cheguei em 25 nonos aqui como resposta. O mesmo eu vou fazer na letra B, ó. De 4 e de 1 invisível, o meu MMC vai dar 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 5, 5. 4 dividido por 1 invisível, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Ó. 5 menos 4 dá 1, certo? Então, vai ficar 1 sobre 4. Nossa, é horrível escrever com mouse. Elevado ao meu expoente 3 negativo. Pessoal, quando eu tenho expoente negativo, agora eu vou ter que inverter essa minha fração. Ó. Ela vai ficar 4 sobre 1. Olha aqui em cima na resposta, ó, 4 sobre 1 elevado à terceira. Significa o quê? Que eu estou multiplicando 4 3 vezes e 1 3 vezes. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E 1 elevado ao cubo significa que eu estou multiplicando 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, 64 dividido por 1 vai dar 64. Certo? Dúvida aqui, pessoal, em como faz essas transformações? Tem alguém com dúvida? Pode perguntar. Não? Na questão 4, vocês vão escrever o valor das potências e escrever depois na forma decimal. Olha que vocês têm que fazer aqui. Então, ó, 10 elevado a menos 3. Vou inverter. Aqui é como se existisse um invisível. Ó. Inverto, vai ficar 1 sobre 10. 1 sobre 10, meu expoente passa a ser positivo. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E 10 elevado à terceira significa, ó, que eu vou por 3 zeros. Lembra que eu falei da propriedade de base 10? O expoente é o número de zero aqui. Então, ficou 1 sobre 1000. Como que eu escrevo em decimal? 0,001, porque eu tenho 3 casas depois da vírgula, 3 zeros. Aqui, eu tenho expoente negativo. Inverto a minha fração. Vai ficar 5 sobre 2 elevado a 2. Deu o quê? 5 vezes 5, 25. 2 vezes 2, 4. 25 dividido por 4, quando eu faço a divisão, vai dar 6,25. Tá? Então, vou deixar esses daí para vocês treinarem. Na questão 5, ó, tá mandando reduzir as expressões em uma só potência. Aqui vale a propriedade da multiplicação. Aqui, ó, multiplicação de bases iguais. Eu conservo a minha base, que é 1/5, e vou somar os meus expoentes. Ó, 3 mais 5 vai dar quanto? Vai dar 8. Então, ficou 1/5 sobre 8. Aqui é só para aplicar a propriedade. Mesmo aqui, ó. Bases iguais 2,5. O que eu faço com meus expoentes na multiplicação? Somo. Ó, vou somar. Quando eu não tenho nada, significa que existe um invisível aqui. Então, 4 mais 2, 6. 6 mais 1 invisível, 7. Então, ficou 2,5 elevado a 7. Porque eu conservei a minha base e somei meus expoentes. Na divisão, na letra C, eu vou subtrair meus expoentes. Vou conservar minha base e subtrair, ó, 6 menos 2, que vai dar 4. Tudo bem? O mesmo acontece com a 6 aqui, ó. Vou conservar a minha base 1/4, potência de potência, eu multiplico os meus expoentes aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Como um é positivo ou negativo, vai dar 1/6 negativo.
Aí eu peguei 1/4 elevado a 1/6 negativo, que está multiplicando 1/4 elevado a 6 positivo. Na multiplicação, eu somo meus expoentes. Se eu devo 6, eu pago 6, eu zero a minha conta. Então, 1/4 elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, eu somei meus expoentes, conservei minha base e deu 0. 1/4 elevado a 0, ou seja, todo número elevado a 0 é igual a 1 positivo. Na letra B, mesma situação, ó, 2 vezes 6 deu 12, então ficou 10 negativo elevado a 12, dividido. Na divisão agora, vou subtrair os expoentes. E 3 vezes 4 deu 12, então ficou menos 10 elevado a 12. 12 menos 12 dá 0. Ou seja, 10 negativo elevado a 0 é igual a 1. Na 7, vocês vão transformar o 0,125 decimal em fração e depois resolver normal. Expoente negativo, inverte a fração e depois resolve, tá? Bom, aqui é só aplicar as propriedades que a gente viu e vai ficar para vocês fazerem a tarefinha 20. E à tarde eu vou explicar para vocês. Bom, vamos voltar aqui que a Mari perguntou. Mariane, aqui está mandando preencher a sequência dos números que estão faltando, obedecendo o sentido das setas. Então, eu começo, ó, a seta está de trás para frente, então eu tenho que começar de trás para frente. Aqui é só resolver a minha potência. Eu tenho a base 2 e o expoente 4, significa que eu vou multiplicar a minha base 4 vezes, ó. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 16. O 2 elevado ao cubo, significa que eu vou multiplicar o 2 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, como resultado final. 2 elevado ao quadrado, significa o quê? Que eu estou multiplicando 2 duas vezes. 2 vezes 2, 4. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, portanto, vai dar 2. Todo número elevado a 0 vai ser 1. E aqui, 2 elevado a menos 1. É o que eu fiz aqui embaixo, ó. Peguei o 2, como se fosse um invisível aqui debaixo dele, e inverti a minha fração, ficou 1 sobre 2. Como ele era elevado a 1, o 1 passa a ser positivo. E todo meio elevado a 1 positivo vai dar ele mesmo, ou seja, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Aqui é a mesma situação, inverto, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2, que aí vai dar 1/4, porque eu estou multiplicando 1 vezes 1, que dá 1, e 2 vezes 2, que vai dar 4. E assim sucessivamente. Aí eu pedi para o pessoal fazer esse segundo e esse terceiro aqui sozinho. Ah, e aqui embaixo, ó, tá vendo que eu dividi por 2? Por quê? Ó, porque tá caindo de 16 para 8, de 8 para 4, de 4 para 2, de 2 para 1. Tá caindo pela metade, ou seja, foi dividido por 2, ó. 16 dividido por 2 deu 8, 8 dividido por 2 deu 4, 4 dividido por 2 deu 2, 2 dividido por 2 deu 1. Tudo bem? Uhum. Entendeu, Mariane? Sim. É exatamente o que eu expliquei lá embaixo. Bom, pessoal, se tiver alguém que está com dúvida em algum exercício aí da tarefa que vocês vão fazer do Demonstre Seus Conhecimentos, manda para mim na Agenda Edu. E até à tarde eu vou ver se eu envio para vocês a correção das tarefas, tá bom? Para ver se vocês acertaram. Se tiver alguma dúvida, manda lá na Agenda Edu, tá bom? Vocês têm aula agora? Então, boa aula para vocês. Eu também tenho. Tchau, tchau. Até a próxima.